Bom dia a todos, mais uma vez. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Nós vamos iniciar mais uma reunião desta casa. Hoje estamos recebendo a dona Sandra, que vem lá de Londrina, para nos brindar uma mensagem, uma palavra amiga, uma palavra de esclarecimento, para que a gente possa, a cada dia, cada reunião, cada oportunidade, aprender um pouco nesta caminhada tão longa que é a nossa, né? Já não sabemos, ainda não sabemos quanto nós já caminhamos, quantas vezes já estivemos neste mundo, quem sabe em outros mundos, e agora Deus nos deu essa oportunidade para que a gente, quem sabe, dê alguns passos a mais em busca do nosso destino. Elevemos os nossos pensamentos, lembrando a figura extraordinária de Jesus, e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para compreendermos um pouco mais a boa nova, essa mensagem que veio nos amparar, nos consolar, nos esclarecer. Assim, Senhor, ouve a nossa prece para o início desta reunião. Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra santa. Bom dia. Sempre uma alegria estar aqui, né? A primeira vez que eu venho no domingo, mas é sempre uma alegria. A oportunidade de servirmos, de trabalhar na Seara do Cristo. Agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade primeiramente, né? É a Jesus, a espiritualidade maior, e ao convite da casa, que nos permite servir, trabalhar, colocar em prática um pouco do que a gente estuda, e o que é mais importante, a gente aprende muito. A gente vai fazer uma reflexão, porque a gente tem que dar uma estudada também, e a hora que você estuda, você tem um alerta, né, da necessidade de algumas transformações, algumas mudanças. Nós escolhemos o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né, e justamente esse tema, a dor na visão espírita. Quando eu comecei na doutrina, o pessoal falava, mas só fala em dor, nossa, mas não é isso, né? A gente aprende ao longo da doutrina espírita, estudando, que é uma bênção que Deus nos dá, né? Como diz Emmanuel para nós, é a serva bendita de Deus para que nós pudéssemos aí trabalhar em nós as nossas transformações, as nossas necessidades. Mas não é só a dor nem físico, né? Vamos entender a dor como um processo de alerta em todos os sentidos. Por exemplo, logo nos tira da zona de conforto, que a gente vai perguntar, mas Senhor, o que é isso que eu faço agora, né? E a gente vai aprendendo, então, a trabalhar em nós as necessidades de mudança, de transformação moral, de estudo na doutrina espírita, para que nós possamos aí alcançar os degraus de evolução. Porque todos nós estamos aqui, como somos espíritas, sabemos que nós estamos aqui para crescimento espiritual. Jesus já falava lá na época dele, nas parábolas dele, da jornada espiritual que nós deveríamos fazer. Nós não entendíamos muito bem, né? Quando ele falou do Lázaro e do rico, ele falou, nossa, mas hoje você entende, né? A necessidade da caridade, a necessidade de não dar só o supérfluo que a gente tem, mas dar também o que nós temos de nós, de bom, né? Que é o amor que a gente pode exercitar. Quem quiser se aprofundar, o capítulo 5, algumas questões do livro dos Espíritos, o livro No Roteiro de Jesus, justamente o nome bendito, aguilhão, é uma lição que tem lá. Quando Pedro pergunta, mas Senhor, por que tanta dor? Aí Jesus diz que nós ainda não tínhamos a maturidade necessária para entender o nosso trabalho aqui na Terra. E a dor, o bendito aguilhão, vinha para que nós nos despertássemos. E a partir daí pudéssemos fazer o que necessitávamos fazer de transformação. O livro Libertação, de André Luiz, e o livro Céu e Inferno, que é também uma obra maravilhosa, que ainda não estudou,
falou, eu aconselho, que é uma obra maravilhosa, né? O que Jesus disse para a gente? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós podemos vencer o mundo através das nossas leituras, dos nossos estudos, de frequentar uma casa de oração, de poder meditar sobre os ensinos de Jesus, de estudar o Pentateuco de Kardec, que nos esclarece tanto a respeito das nossas necessidades aqui na Terra, né? O que nós hoje estamos vivendo aqui é o produto das nossas escolhas, né? Nós entendemos que nós temos o livre-arbítrio, e por termos o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas. Mas a doutrina espírita nos explica que essas escolhas têm consequências. Nós temos responsabilidades pelas nossas escolhas. E as consequências não é o outro que vai viver, somos nós que vamos vivenciar. Mas Deus pune, não. Deus ama e não nos pune. Ele até nos coloca a condição de que a gente faça o que nós achamos que devemos fazer, façamos semeaduras, mas que nós vamos colher a semeadura. E essa colheita vai variar de cada um de nós, né? Nós precisamos trabalhar aqui os nossos bons sentimentos através dessa semeadura. A gente semeia amor, semeia paz, semeia a tolerância com as pessoas, mas às vezes a gente também semeia algo que não está muito dentro dos padrões das leis divinas. E nós responderemos pelas coisas boas e pelas coisas más que chegarem até nós. A dor tem um propósito como instrumento de purificação das almas. Nós, pela nossa doutrina, nós seremos um dia espíritos puros, como Jesus é, né? Ele nos ensinou tudo isso. Mas nós estamos lapidando isso aqui na Terra. Nós estamos no mundo de expiação e provas. Segundo Kardec, é o segundo planeta mais inferior que existe. Tem outros melhores, mais superiores ainda. Mas Deus é tão bom que nós poderemos alcançar esses patamares de outros mundos melhores. Como é que a gente faz isso? Trabalhando. Trabalhando em nós todas as mazelas que a gente tem, conquistando virtudes e deixando que as nossas mazelas e imperfeições sejam extirpadas de nós. Isso leva tempo, isso leva todo um trabalho, o esforço que a gente faz. E por isso Kardec nos falava, né? Que o importante da doutrina espírita é o melhoramento moral dos homens. E esse melhoramento vem realmente com esforço. Quando Jesus declarou bem-aventurados os aflitos, Ele não estava exaltando para a gente as aflições, estava nos dando a condição de fazer escolhas, estava nos dando também a responsabilidade. Quem somos nós? Nós somos trabalhadores do plano espiritual. Nós temos aqui, somos viajores mesmo. Nós temos várias encarnações. E essas encarnações que nós temos aqui, a gente esquece. Quando a gente vem aqui, a gente esquece do passado que nós tivemos. Mas nós estamos no mundo de expiação e provas, né? Antes de nós termos o mundo primitivo, então nós temos uma jornada muito grande a caminhar. Mas nós não temos o nosso passado desprezado. O nosso passado está aqui, na nossa consciência, e nós temos um vínculo pela lei divina. A lei divina nos dá esse vínculo. E nós devemos vir aqui para quê? Para fazer essa reconstrução que a gente tem. Como viajores, como espíritos em processo de lapidação, nós não sabemos quantas encarnações nós temos. Mas com certeza não são poucas. E também não serão poucos, teremos muito mais encarnações no futuro, né? Mas nós, motivados pela nossa interioridade, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa soberba, a gente foi achando que o mundo era tudo nosso e que nós podíamos fazer o que a gente achava que devia. E isso trouxe para a gente débitos, infrações à lei divina, e pela lei divina temos que fazer a nossa redenção. Lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, ele traz 33 códigos penais da vida futura, para que a gente possa entender como funciona, né? A gente, para reencarnar, primeiro se arrepende. Depois que se arrependeu, a gente vem no processo de expiação e provas, né? Fazer sofrer aquilo que fizemos o outro sofrer. E depois a gente vem para a reparação. É fazer o bem àquele a quem nós no passado prejudicamos. Olha como a lei de Deus é maravilhosa, né? A gente arrepende, quer vir aqui, a gente vem, passa pelas provações, depois a gente faz o bem àquele a quem nós magoamos e ferimos. E nós quitamos então a lei divina e quitamos também o nosso compromisso, né? Com essa lei divina e principalmente com os débitos que nós temos com os irmãos, que nós muitas vezes nem sabemos o que fizemos. Nós sabemos, por exemplo, que ao nosso lado hoje nós temos afetos, desafetos, e os desafetos podem ser do passado,
nós estamos trazendo aqui para nos ajudarmos mutuamente a crescermos, né? André Luiz fala assim para a gente, que a reencarnação é uma justiça divina, todos nós sabemos, né? E ele fala que viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que lhes cabem, não é fácil. Realmente não é fácil, né? Mas ele coloca assim para a gente, que a dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. São melhorias que o Criador nos permite vir e trabalharmos. O que é importante a gente ver aqui? Nós fazemos escolhas, nós temos consequências e a partir delas nós vamos aprimorando a nossa moral, o nosso conhecimento. O que é moral? É seguir as leis divinas, é fazer o bem, é ter o bom proceder perante as outras criaturas. O bom proceder perante onde nós estamos vivendo, na sociedade, na família, no trabalho, nas escolas, nas casas de orações que a gente frequenta também. O que nós podemos entender dos tormentos e sofrimentos que nos chegam? A gente vai falar novamente que esses tormentos e sofrimentos não é só dor física, é tudo que nos tira ali naquela zona de conforto que a gente precisa fazer um trabalho em cima. Qual é o objetivo disso? É o nosso trabalho construtivo também. A partir da gente entender, não se revoltar, né? Não se revoltar e fazer aquela perguntinha bem básica, né? O que quer, Senhor, que eu aprenda? Que lição eu tenho que aprender agora com este momento? E a partir da descoberta da lição que eu tenho que aprender, eu vou trabalhando no bem. Educação pela dor através da luta humana no corpo de carne para elevar-se moralmente. Qual é a nossa postura como espírita perante a dor? O que nós temos que fazer? Vamos lembrar que as nossas provas ou as nossas dores foram programadas no plano espiritual. Que lá no plano espiritual nós aceitamos estar aqui. A maioria de nós participou do planejamento, das grandes coisas do planejamento, né? E nós então viemos com todos os talentos para vencer as dificuldades. Nós viemos com todas as condições para não sucumbir, mas viemos também com a opção de sucumbir pelas nossas escolhas. Mas o que é importante a gente ter em mente? Se nós viemos aqui com tudo que precisamos, todos os instrumentos, todas as ferramentas que nós precisamos para vencer, nós temos. O que nós precisamos buscar é ela aqui dentro. É fazer um exame de consciência e dizer, e agora? O que eu posso corrigir? É usar aquela questão 919 do Livro dos Espíritos de Santo Agostinho. Aquela reflexão que a gente faz durante a nossa noite antes de dormir, né? A reflexão, Senhor, o que eu fiz hoje? Magoei, feri, machuquei alguém? Se eu fiz isso e não sou capaz de pedir perdão, vou ainda então com coroação colocar aquela pessoa que eu magoei e feri para que ela não tenha um sentimento negativo comigo e eu também não tenha com ela. Esse é o nosso comportamento. O que é importante para nós? A dor nos remete a uma resignação positiva. Resignação não é a gente achar, não, pronto, Deus quer assim, assim será. Não. Eu tenho que aceitar o que eu estou passando, entender que é um momento que eu preciso superar, mas trabalhar. Não nos encarcerarmos dentro de casa, esperando as coisas se resolver, mas vamos à luta, vamos buscar. Como nós vamos buscar? Nesse momento que nós estamos aqui na casa de oração, nós estamos buscando o refrigério que necessitamos. E esse refrigério é a luz dessa casa, é a água que a gente toma, é o passe que a gente toma. E tudo isso é um refrigério que Deus permite para nós. O que é importante a gente entender? Nenhum de nós está isento da lei do progresso. Nenhum de nós está isento das leis divinas sobre nós. E o progresso passa por isso também, por esse crescimento, por essa avaliação. Qual é a justiça, então, das aflições? Qual é a justiça de Deus com relação às aflições que Ele nos concede? Por que sofremos? Porque alguns sofrem mais do que o outro? Porque a gente vê criaturas que passam por mais dificuldade que o outro. Será que Deus tem preferência? Não. Deus não tem preferência. Deus quer que todos nós cresçamos, evoluamos, sejamos melhores. Mas cada um de nós fez escolhas diferentes. Nascemos todos simples e ignorantes. Todos, sem exceção, mas com livre-arbítrio. E fizemos escolhas entre o bem, escolhas entre o mal. E nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. É por isso que nós estamos aqui, né? Como nos diz Kardec. Para todo
sofrimento há uma causa. Ou vai ser o amor-ação, a nossa renovação, ou vai ser o amor-dor, que nós vamos fazer a nossa renovação. A escolha geralmente é nossa, né? Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Sim, Deus é justo. Não privilegia um ou outro, apenas dá responsabilidade. Aí, consequentemente, a responsabilidade varia de um para o outro, né? Outra coisa que ele nos fala: perante a justiça divina, todas as ações boas e más são rigorosamente consideradas. O que nós fizemos de bom vai contar a nosso favor. O que nós fizemos de ruim ou de não tão bom também vai contar a nosso desfavor. E aí nós vamos trabalhando essas questões, melhorando o que é a nosso favor e diminuindo o que é o nosso desfavor. As leis divinas dão a cada um segundo as suas obras. Na verdade, lá o Cristo fala para a gente, né? A cada um segundo as suas obras. Está bem claro isso no livro do Céu e Inferno. Não é o pai errou, eu vou pagar por ele. Não. Eu faço as minhas escolhas. O pai faz o dele, a mãe faz o dele. Mas todos nós responderemos por isso. Segundo as nossas obras, nós vamos ter aí a benesse, né, da paz, ou a não benesse da paz. Porque a nossa situação aí de desfavor realmente perante as leis divinas. Como eu falei agora há pouco, nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei universal, que determina que toda ação que a gente faz tem uma consequência. É uma lei de justiça. Essa lei nos permite aprender com os nossos erros e, a partir daí, melhorar a cada dia. Quem nos fala isso é André Luiz, no livro Ação e Reação. É um livro que ele traz justamente as questões da lei de causa e efeito, para a gente entender. O que a lei de causa e efeito nos traz? A dor não é a punição, a dor é aprendizado. Na doutrina espírita, nós entendemos que a dor é uma lição que nós precisamos aprender. A lei de causa e efeito também é vista como oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. A forma que eu lido com a situação que me chega é que vai me trazer o crescimento ou não. Aí vai depender de como eu me comporto, né? Como eu procuro agir. Também é uma questão de responsabilidade. Ela traz para a gente a noção de que nós vamos responder tudo o que nós fizemos. É isso que a lei de ação nos traz. E quando isso acontece? Na reencarnação. Quando nós vamos reencarnar, existe um planejamento e tudo que nós devemos fazer para recuperar. Quem já ouviu a lição de Seja desse Mundo sabe bem como isso acontece, né? Quem estudou o Ed, né? Ele havia sucumbido numa encarnação passada, ele havia matado, hoje a Raquel seria a Raquel, e logicamente o marido da Raquel não gostou, né? E aí ele matou esse marido da Raquel. O que aconteceu então? Na outra encarnação, eles viriam como pai, mãe e filho, para que ele, como filho, pudesse tratar as suas dívidas do passado. O pai e a mãe iriam recebê-lo, Raquel e seu esposo iriam recebê-lo. No momento, até o esposo não queria recebê-lo como filho, mas se for depois pela intervenção espiritual, ele veio como filho. É a lei de causa e efeito trabalhando sobre eles, para que eles pudessem se recuperar, para que eles pudessem aprender a se amar, aprender a perdoar as suas falhas do passado e a se redimir perante as leis divinas. Qual é o significado das aflições? Como nos fala Kardec, no capítulo 5, ou é atual, ações que fizemos nessa encarnação, ou é de vidas passadas. São situações que nós mesmos criamos no passado com outros irmãos e no presente com as nossas ações. Por isso que existem as aflições que nós mesmos fazemos. Mas tem um objetivo? É um meio de progresso. Então vamos deixar de esquecer, não vamos deixar de esquecer realmente que a dor é um meio de progresso. A nossa doutrina espírita nos ensina que é uma forma de crescimento. Não é para a gente ficar lamentando, nem murmurando, nem blasfemando, como nos diz Santo Agostinho, capítulo 5. Ele diz que nós não podemos fazer nem desanimar, porque desanimar porque não está infringindo a lei. O que nós precisamos fazer é buscar aceitar. Eu costumo falar assim: chora a noite toda, amanhã o dia nasce, né? A janelinha abre ali, vem o sol, e você vê a maravilha de Deus entrando no nosso lar, entrando no nosso cérebro, para que nós pudéssemos fazer a escolha. Nós não podemos ficar ali apáticos, achando que o mundo acabou. É fácil? Não é fácil. Mas a gente pode. A gente pode porque Deus nos deu a condição de a gente trabalhar. É uma advertência de que nós procedemos mal, como nos fala Kardec. Em algum momento a gente não
procedeu bem. Então a dor é uma advertência. Também nos traz experiência. E que experiência? Pode ser boa, pode ser má, depende de como nós achamos, né? E faz sentir a diferença entre o bem e o mal. É isso que importa. A gente entender o que é o bem, o que é o mal. Nós estamos aqui num processo de navegação e só o bem repara o mal. Só o bem repara o mal. Lembra que Pedro nos falou que o amor com a multidão de pecados, o que é o bem? É amar. Amar incondicionalmente. Amar sem exigir nada em troca. Amar sem esperar recompensa. Isso é fazer o bem, né? Em detrimento do mal. Faz ver a necessidade de se melhorar. Pode parecer até difícil no momento, né? A gente até se revolta às vezes. Mas a gente tem a noite do descanso, que a gente dorme, o Espírito levanta, ele vai trabalhar, vai conhecer. Dependendo das orações que ele faz antes de dormir, ele vai se ligar ao plano espiritual, né, que ele pede, que ele peça ali a espiritualidade maior para ajudá-lo a superar. Aí amanhã ele levanta e está com alguns outros pensamentos bons. É isso que a gente tem que fazer. Ver aonde a gente pode reconhecer os nossos erros. E vamos ver a dor como bênção de Deus. É isso que é o objetivo dela. O que nos diz Joana de Anjos aqui para nós? A dor faculta o desgaste das imperfeições, propiciando o descobrimento dos valiosos recursos inexoráveis aliados do ser. É a nossa lapidação. Como ela fala, nós vamos olhar para dentro de nós, aquele olhar interior, e a partir daí, com toda sinceridade, com toda honestidade conosco mesmo, a gente vai descobrir o que é que a gente precisa melhorar e onde é que está a nossa falha. Como ela fala, desgastar as nossas imperfeições. Mas é uma pergunta que o Evangelho nos faz. Todo sofrimento decorre de uma falta cometida? Será que todos nós estamos aqui passando pela provação é uma falta? Não é falta. Às vezes, há espíritos que pedem para estar aqui, passar por aquela prova difícil, para que ele possa crescer rapidamente, crescer mais. Há uma história de Chico Xavier que tinha um mendigo na porta que ele ia lamejar o mendigo, todo machucado, todo ele ia. E as pessoas perguntavam para o Chico, né? Ele disse, esse espírito aqui, ele pediu essa prova. Ele é um espírito muito superior a isso, só que ele pediu essa prova porque ele estava passando por essa situação, para crescer e evoluir. Então não é todo mundo que está sofrendo, que está em prova, né? Que é a dificuldade, está em expiação. Muitas vezes estamos passando pelas lições que vão nos dar um crescimento melhor. Ele fala assim, pode ser uma missão de renúncia e de amor. Vamos lembrar de Alcione do livro Renúncia, que nem precisaria reencarnar, que já estava num patamar bem acima, e o plano espiritual pediu a ela, não vá, né? Ela falou, eu vou ajudar o meu esposo, eu vou. E ela encarnou. Ela poderia passar por provas que ela poderia até não cumprir, mas por amor, ela pediu esse trabalho. Então nós temos exemplos também de que não é só expiação, né? O que nós temos que fazer quando a dor chegar para nós? Vamos avaliar que mensagem oculta a vida está me enviando através da dor. O que ela quer me dizer? O que ela está passando a mim para pensar? Quais são os atos ou atitudes que me levam a esses acontecimentos negativos? É uma reflexão íntima, não preciso falar para ninguém, mas é eu e Deus, eu e o plano espiritual, eu e os amigos de luz, né? E como transformar esses fardos em crescimento? O que eu posso fazer então para viver com essa situação que está me tirando da zona de conforto? A primeira recomendação que a gente tem nos livros que a gente estuda é ver a dor como uma estrada a caminhar para a reparação de compromissos. Somos espíritas, estamos num programa redentor do plano espiritual, aceitamos esse programa, então nós precisamos apenas fazer o quê? Buscar reparar os nossos compromissos perante as nossas ações. Outra orientação que nos dão, pergunte-se sempre o que preciso aprender com os tormentos e com a dor que bate a minha porta. E aqui tem um conhecimento muito bonito de José Carlos de Luca. Olhemos a dor como um tratamento espiritual, visando a nossa cura, a cura do corpo, a cura da nossa enfermidade moral. Lembremos que Deus quer uma versão melhorada de nós mesmos. Há escritores que falam que essa encarnação nossa hoje é a nossa melhor versão. Se é a nossa melhor versão, então nós temos um passado bem difícil. Vamos olhar como nós estamos fazendo hoje e vamos
Se hoje eu passo por provações, quer dizer que eu já fiz situações mais difíceis. Porque a cada encarnação nós melhoramos. Nós melhoramos sempre um pouco. O Espírito não regride. O Espírito não regride. Ele sempre vai crescer. Ele pode estacionar pelas suas escolhas, mas segundo Kardec, ele não regride. Entregar-se à comiseração não nos permite a reflexão e a modificação e a superação. Desanimar, segundo Santo Agostinho, também é uma falta à lei divina. Ele fala assim: por que murmuras se você já escolheu a prova? Né? Por que lamenta se já escolheu a prova? E sabe que está no mundo para que nós possamos nos melhorar. O que é importante quando a dor bater nossa porta? Agir, tomar uma ação. Como é essa ação? Para mim, mais do que importante é ir numa casa de oração, né? Quando a dor me chega, bom, eu vou sempre, mas quando ela chega com mais frequência, a gente vai na casa de oração, porque a gente transmuta energia, a gente recebe essas luzes maravilhosas espirituais que a gente não vê, mas sente, e a gente sai reforçado daqui. O que nós temos também a ver? Que o remédio que a gente vai tomar para sarar as nossas dores não é tão amargo, como nos diz Emmanuel. Auto-evangelização, esforço individual no Evangelho de Jesus, engrandecer e redimir o Espírito. A casa de oração nos oferece a evangelização, nos oferece estudo, nos oferece a paz que necessitamos, aquele refrigério temporário para que nós possamos caminhar e vencer as nossas dores. Outra colocação que ele nos faz aqui, quem nos faz realmente, cultive a paciência, não se desespere. Às vezes a gente recebe uma notícia bem triste, a gente entra em parafuso, mas não se desespere. Por quê? Porque tudo passa, né? Tudo vai passar. Não porque nós às vezes nos curamos do problema, mas porque nós vamos saber lidar com ele da melhor forma possível. Então, o mais importante aí é cultivar a paciência, como nos diz Hamed, não tenhas pressa. A paciência te ajudará a atravessar um momento de crise, e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. Quando nós ficamos impacientes, nós vamos desajustando o nosso organismo físico e, consequentemente, desajustando as nossas energias também. E vamos abrindo espaço para as energias negativas. E nós não queremos estar sobre o jugo de energias negativas. Nós queremos estar sobre a energia positiva, a energia fraterna, a energia solidária, a energia amorosa, né? Como nos diz Hamed, há situações que requerem de nós uma grande cota de paciência. Outro objetivo nosso, desenvolver emoções que agem como estímulos saudáveis, gerando bem-estar. Quais são as emoções? Esperança, alegria de viver, fé, né? A fé que contagiou Natanael em Elias, quando ele estava lá no plano espiritual, da aprovação, a expiação, na verdade, né? Era aquele paralítico de Cafarnaum que recebeu ajuda do plano espiritual. Então ele tinha fé, e a fé contagiou seus amigos, trouxe esperança, e seus amigos executaram a caridade de levar até lá e colocaram pelo telhado ele entrou, né? Para ver Jesus, e foi curado por Jesus, né? Bons pensamentos, oração. A oração nos conecta com Deus, nos conecta com o plano espiritual, e a oração nos alivia o coração. E a partir daí, as nossas decisões serão mais suaves para nós mesmos, né? Outra coisa que nos fala em Joana de Anjos: substitua pensamentos negativos por outros mais saudáveis, dignos, confiantes e justos. Está lá em Desafios e Soluções. Seja positivo. Seja positivo. É difícil? Sim, é difícil, né? Mas a partir do momento que eu sou positivo, eu trabalho com boas vibrações. E as boas vibrações se conectam com outras boas vibrações. É como se fosse uma teia de aranha, né? O que eles fazem, as aranhas fazem para a teia? Eles costumam se juntar, criar uma fortaleza para ninguém derrubar e ninguém entrar. Nós podemos fazer isso com os nossos pensamentos. Eu me uno aos pensamentos dos outros comigo, nós vamos criando uma teia de amor, uma teia de solidariedade, uma teia que vai ser forte e que vai nos ajudar a superar os momentos. O que é importante também? Sabermos que Deus está conosco sempre. Deus está conosco. É a nossa prova, é nós que vamos passar, para nós não estamos sós. Como nos diz Emmanuel, não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto.
veja a providência divina. Não há outra coisa menor do que a providência divina sobre nós. Outra coisa que a gente tem lá no capítulo 5. Modifique pensamentos inferiores. Não tenha raiva, não tenha mágoa, não tenha orgulho, não tenha vaidade. Né? Se não se revolte, principalmente quando a gente tem que fazer mudanças tão grandes e tão bruscas em nossa vida. Porque há dores que necessitam de mudanças. E às vezes são mudanças radicais. Mas nós temos um amparo divino. Por isso que ele nos fala, o que a raiva traz? A raiva nos desestabiliza emocionalmente. E a partir daí, a gente pode entrar num parafuso e vamos ver só encarando ali situações negativas. O que é a mágoa? A mágoa nos corrói por dentro. Vai nos corroendo, que a gente não consegue depois nem pensar normalmente. Então a mágoa não faz bem, porque nos prejudica. E o orgulho a gente sabe, né? O orgulho ele também nos coloca em posição bastante difícil. O mais fácil aí é a gente não ter orgulho, a gente ter o quê? Humildade. Não ser egoísta. A gente procurar pensar em nós nesse momento, mas saber que ao nosso lado as pessoas também estão passando pelas dificuldades dela. E vão nos ajudar mutuamente. O que nos aconselha, então, mais uma vez o livro? Adaptação. O que é essa adaptação que eu tenho que fazer? Ações do bem. Sempre. Quando acontece, eu já trabalhei em muitas situações que a gente ia para o hospital do câncer, e aí você via as pessoas, muitas vezes estavam ali tristes, desanimadas, né? Mas muitas também estavam ali pela oportunidade de receber o tratamento, estavam felizes, confiantes. É isso que nós temos que estar. Confiantes que nós vamos vencer as dificuldades. Outra orientação que nos passa André Luiz no livro Sinal Verde. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida. Porque nós temos bênçãos inúmeras. Não é porque hoje nós estamos numa situação mais difícil que nós não temos bênção. Temos uma enorme bênção em nossa vida. O filho que se formou, a pessoa que casou, que ama, a pessoa que tem um filho, a pessoa que viu depois ali, passou a ajudar os outros. Quantas bênçãos! É que a gente não escreve as bênçãos, mas nós temos muitas. E as bênçãos vão superar as nossas dores. Outra informação que nós temos, é preciso confiar na bondade de Deus. Diante de quaisquer desafios ou reveses, esbocemos um sorriso esperançoso e promissor e sigamos avante, contando com as bênçãos do mais alto, que nos patuira. Nós estamos diante das consequências das nossas ações. A partir daí, nós precisamos ter a paciência, a compreensão e, claro, a aceitação sem culpa de nós mesmos. Não vamos culpar se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, não. O que foi, passou. O importante é hoje. Amanhã é um novo dia. Como disse Jesus, a cada dia o seu mal. Hoje está assim, eu vou trabalhar para que amanhã esse meu dia seja melhor. Hoje tem uma situação que me tirou de todo o conforto que eu estava vivendo, que uma pandemia, por exemplo, foi assim, né? Então eu vou enfrentar. Olha que maravilha que nós encontramos com a pandemia. Nós, apesar da dor que nós passamos, eu perdi vários parentes, mas a gente, o que aconteceu? Nós encontramos a luz, da tecnologia, que nos conectou uns com os outros. Nós não nos sentimos sozinhos, estando em casa, 14, 15, 20 dias já sem poder sair. Então é isso. Deus dá aqui pra gente, mas nos dá força para vencer. O que é importante? Diante da pequena e da grande dor, vamos perguntar, nos cabe avançar na construção do futuro, na certeza da justiça divina, mas nos dever de aproveitar a nova oportunidade que foi trazida para nós, para que nós pudéssemos aprender e daí trabalhar a nossa jornada evolutiva. Eu vou voltar lá no Lázaro, no rico, O rico não dava nem o supérfluo. E Lázaro estava ali, passando pela provação da mendicância, vivendo das migalhas que alguém dava para ele. Mas quando ele retornou ao plano espiritual, ele estava no patamar superior ao rico. O rico estava no patamar inferior no plano espiritual. Por quê? Porque Lázaro viveu a sua própria, por mais difícil que fosse, ele viveu a sua própria e conquistou um lugar melhor no plano espiritual. Pelas suas ações, por não ter ficado amargurado, revoltado, reclamando, e aí ele veio até desencarnar. O rico não, como só dava o supérfluo a sua migalha, logicamente ele estava no patamar mais inferior do que Lázaro quando os dois desencarnaram, O que é importante aqui, diante da pequena e da grande dor? Trabalhar e servir. Trabalhar e servir é a nossa missão. Como que eu vou fazer isso?
tantas oportunidades, né? Inúmeras. Estender a mão, às vezes fazer um crochê, às vezes visitar uma pessoa que está doente, acamado, às vezes ir no hospital, às vezes fazer lá, tem várias casas que tem gestantes, né? Que atuam com as gestantes, que fazem ali as roupinhas de criança. Quantos talentos a gente tem que a gente pode colocar a serviço do outro, que não nos custa nada, né? O que nós temos então chegando ao nosso final? Aprendemos com Jesus em qualquer situação a servir mais. A justiça divina vai seguir o seu curso. A justiça divina vai cuidar de todos nós, das boas ações, das más ações, mas todos nós estamos sob o amparo divino. Todos nós estamos com Deus, porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele quer o nosso melhor. Ele é único, mas Ele também é amoroso e fraterno com todos nós. Ele quer apenas que nós cresçamos e sejamos um dia como o Filho dele, Jesus. O que é importante a gente ter aqui? Mais humildade, mais amor, mais brandura, mais paciência, mais renúncia, mais perdão. Viver retamente a prática do bem. E a prática do bem não é só fazer a caridade material. A prática do bem também é fazer a caridade moral, como nós aprendemos no Evangelho. Dar o ouvido para que o outro possa colocar as suas dores. Dar um abraço para acalmar os corações. Dar também ali a nossa voz, para que a pessoa possa ouvir a mensagem do Cristo, lá onde ele está, onde ele realmente está, ou por algum hospital, ou na sua casa. Nós podemos exercitar o bem de inúmeras formas. Ah, mas eu não posso. Podemos. A caridade moral é todos nós. No Evangelho nos fala, no livro dos Espíritos também. Nenhum de nós está proibido de fazer a caridade. Nenhum. A caridade moral não cobra, não custa nada. Apenas um tempo. Ou a doação que a gente faz em benefício de alguém. Eu sei que essa casa faz bastante, né? Você se doa em relação ao outro. Isso é caridade, isso é fazer o bem, isso é a prática do bem. Nós não podemos nem lamentar de forma alguma, que nós estamos ajudando e estamos servindo ao Cristo. Outra coisa que é importante, trabalhar com alegria, servir por amor, praticar a bondade, produzir o bem, esforçar-se em perdoar quantas vezes for preciso. Quando a gente fala em dor, a gente fala também nessa questão. Quando alguém nos magoa, o nosso coração aperta. É uma dor de sentimento mesmo, uma dor moral. Mas a gente tem que exercitar o perdão, porque é bom para nós. O perdão não é bom para o outro. O perdão é bom para nós, porque nos alivia. Vamos lembrar que Jesus tinha uma informação muito importante para a gente sobre a caridade. Benevolência, indulgência e perdão. A caridade para Jesus é isso. Ser bondoso, ser benevolente, né? E perdoar. Perdoar para que nós nos liguemos às boas ações, às boas sintonias. O irmão errou, ele vai responder. Nós erramos, nós vamos responder. Mas se nós perdoamos, como diz Divaldo, que faleceu recentemente, né? Não é a gente esquecer, mas é a gente não sentir. Não ficar aqui com o pensamento amargurado. Eu posso não fazer nada, mas eu não posso também ter um pensamento contra aquele meu irmão. Isso é perdoar. Até que um dia vai cicatrizar essa ferida e vai ficar apenas no passado, né? Trabalhar no bem, que é eterno, e não no mal, que é transitório. Todos nós vamos fazer o bem, em alguma etapa da nossa vida. O mal faz parte do nosso crescimento, mas nós podemos mudar. E para a gente encerrar, eu vou ler a mensagem que eu falei no começo, a serva bendita, né? De Chico Emmanuel. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição encontrará paz, serenidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós a ser o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. É esse o objetivo da dor, a serva bendita de Deus, para a gente se conectar mais fortemente com ele. Emmanuel nos fala que quando a dor nos chega de qualquer forma, é o nosso momento de entrevista com Deus. E naquela entrevista a gente vai achando soluções para a gente caminhar. O nosso remédio é Jesus. A nossa força é Jesus. A nossa paz interior é Jesus. Basta que a gente o procure. Nós temos um amparo espiritual, nossos mentores individuais e também dos amigos da casa de oração. E se nós estamos em processo de aflição, vamos elevar o nosso pensamento sempre agradecendo a Deus pela oportunidade
desse momento que nos tirou da zona de conforto, mas que nós temos lições e vamos aprender essas lições. Lembrando sempre que a serva de Deus à nossa disposição, para que nós nos tornemos criaturas melhores a cada dia. Muito obrigada pela oportunidade. Aí está a mensagem desta manhã, a Sandra nos falando o porquê das nossas aflições, mas ela trouxe o remédio também, né? O remédio é trabalhar sempre para que a gente vá adquirindo merecimento, para que as nossas aflições cada vez vai reduzindo mais, né? Porque trabalhar, quando a gente diz trabalhar, não é só aquele trabalho do dia a dia, né? Mas é um trabalho que nós podemos realizar até através do nosso pensamento, né? Da oração, da ajuda que necessitam, e assim por diante, praticando sempre a caridade. Nós temos o privilégio, né, de conhecer a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é aquele consolador prometido por Jesus. Ela vem nos consolar justamente diante das nossas aflições, né? Porque nós sabemos a razão do sofrimento, né? E quando a gente sabe a razão, a gente praticamente sofre menos, não é isso? Porque sabe o porquê, a gente acaba se consolando, acaba dizendo assim: eu estou passando por isso porque eu mereço. Não é isso? Então, já nos ajuda muito. A nossa gratidão a Sandra, volte sempre, né? Vamos agora passar para a segunda parte, que é a aplicação dos passes, convidando os nossos irmãos encarregados de transmitir o passe.